A paz e a graça. Mais uma vez, aqui estamos para trazer uma revelações de Deus a você. A gente se pergunta, por que se multiplica tanto o mal no mundo e o Espírito Santo me deu uma das dezenas e dezenas de motivos de o porquê isso acontece. Como é que o diabo ele faz para aliciar e convencer as pessoas em virarem abomináveis, virarem pecadores, virarem e buscarem as práticas demoníacas e ruins? Nós temos um exemplo que nos mostra Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra, o pecado chegou a ficar tão grande que tomou conta de todos os moradores daquela cidade. Aí você pergunta, mas como que as coisas se multiplicam? Através de oração, de muita revelação, de tempo de ministério que nós temos diante de Deus. A gente tem visto, de repente aparece uma pessoa que era temente a Deus. A gente vê aí na mídia vários cantores que cantavam músicas de Deus, mas de repente aparecem assumindo a homossexualidade. Eu tenho perguntado ao Espírito o porquê disso. O diabo usa uma técnica para aliciar e convencer aquelas pessoas. Primeiro é conquistar, se tornar simpático. E as amizades é uma das razões que o diabo tem transformado muitas pessoas em abomináveis. Se você não sabe, abomináveis são os homossexuais. Eu não estou aqui, nem tenho medo de falar isso. Primeiro fazem amizade, depois começam a sair. E eu conheço muitos no meu ministério. E o Senhor me revelava muitos, até pessoas que foram amigas do passado, mas quando eu vi que eles começavam a se enturmar com certos tipos de pessoas, eu me afastei. E essa é a receita de Deus para nós, é nos afastar. E muitos eu conheci e conheço começaram a sair com essas pessoas, e o diabo, o demônio que agia na vida dessa pessoa como um vírus maldito, passou para ela e ela virou e começou a praticar as mesmas obras que aquela pessoa praticava. Eu quero falar aqui da homossexualidade. Você vê que o mundo se tornou
uma grande e gigante Sodoma e Gomorra, e os demônios que agem nessa área humana estão se multiplicando no mundo. E Deus sabe, e assim como Deus viu Sodoma e Gomorra e começou a ter náuseas, nojo do que eles faziam, só um que escapou de Sodoma e Gomorra, quer dizer, todos eles praticavam abominações, foi Ló. Ló foi preservado em vida, mas o resto da cidade, Sodoma e Gomorra, foram destruídos por causa dos seus pecados. E assim se repete nos dias de hoje. Você vê a capa que pergunta a você: como os espíritos fazem se multiplicar os abomináveis na terra? Uma das técnicas é essa. E eles chegam a fazer com que aquela pessoa que está acompanhando a praticar as mesmas coisas, ou andar, ou compartilhar com as suas más obras, vai desenvolver, porque o espírito que age naquela vida daquela pessoa passa como um vírus maldito. Mas tem gente que não crê nisso, acha que isso não acontece e diz: eu nasci assim mesmo. E as pessoas: não, nós devemos amar. Aí fica não só amar, mas aí começam a andar, a praticar as mesmas obras que as pessoas praticam. E aí começam a se multiplicar na terra. Essa é uma maneira que o diabo semeia suas sementes na terra. E nós temos que vigiar e ver até com quem o teu filho anda, tua filha, porque é por aí que começa o aliciamento demoníaco na vida das pessoas para virar também um abominável. Abra a tua Bíblia e veja o que está escrito em confirmação daquilo que a gente fala aqui hoje. É muito triste as pessoas não entenderem pelo Espírito de Deus como é que acontece, como é que o diabo trabalha. Aí fica fácil para ele, né? 1 Coríntios, capítulo 6, versos 19 e 20. Diz assim: não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, e os quais pertencem a Deus. O diabo sabe que teu corpo é templo do Espírito Santo, mas vai fazer de tudo para você usar ele, em abominações. E uma delas, entre outras, é o homossexualismo. O diabo sabe que você é imagem e semelhança de Deus, e ele se alegra quando vê uma pessoa que é templo do Espírito Santo ser convencido
a praticar aquelas obras que você sabe, só para ridicularizar a imagem e semelhança de Deus que é o homem. É triste uma situação dessa. Então as pessoas chamam de homofóbico. Você não aceita essa situação? Ah, você é homofóbico. Ah, vou te processar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E entre outros pecados, né? No livro de 1 Coríntios ainda, no capítulo 6, no verso 15, diz: Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz? Não, por certo. Homens se metem com meretrizes no pecado e o espírito da prostituição entra nele e ele também começa a semear essas sementes malignas, se envolvendo com um e com outro, com uma e com outro. A promiscuidade no mundo está cheia, por isso que se multiplica o pecado no mundo e também a ira de Deus sobre esses. Às vezes é a mulher que se envolve com outra mulher e aí começa nas mesmas práticas. O diabo entra e começa a usá-la como instrumento do mal na terra. E é assim que está se multiplicando no mundo inteiro a abominação que Deus se refere. São muitos meios que o diabo usa para aliciar uma pessoa, desvirtuar uma pessoa. Aí uns dizem, mas nasceu assim, isso aí é genético. Meus amigos do meu canal, é muito engano e muitos estão indo na conversa e não vigiam nas suas vidas. E a coisa vai se multiplicando. E o tempo do fim está chegando e ninguém se apercebe. Ainda em 1 Coríntios, no capítulo 6, no verso 10, parte A, aqui enumera pessoas que não se salvam por causa dos pecados. Esse tipo de pecado na carne, que são muitos, diz assim, não erreis, nem os devassos. As pessoas vivem em devassidão. Os olhos nunca cessam de desejar. Sempre estão com libido muito alto, são carências demoníacas que nunca dizem basta. São os devassos, as devassas, os idólatras, adúlteros, nunca deixam de adulterar. São os pecados da carne, que já levou milhares e milhares e está levando para o inferno. Nem os efeminados, pessoas afeminadas, sodomitas, herdarão o reino de Deus.
É o que eu trago a você. Ninguém vê, ninguém nota, ninguém se defende disso, se afastando disso, porque como um vírus que está na Terra e está contaminando milhões, e as pessoas não se afastam desse tipo de coisa. É só prestar atenção para você livrar os teus netos, os teus filhos, de certas companhias. Eu recebi de um parente meu um vídeo e eu vi uma pessoa nesse vídeo e eu vi uma coisa muito ruim numa pessoa que era amigo de a minha família. E eu disse para essas pessoas, disse, olha, eu vi uma coisa muito feia nessa pessoa, afasta ela da tua casa, porque mais cedo ou mais tarde ela vai aliciar e convencer os teus a seguir os mesmos caminhos. É que eu trago a você. Essa é a técnica usada pelo diabo para convencer e botar as pessoas no caminho que elas querem. São os filhos do diabo que estão na terra para convencer as pessoas a perderem as suas vidas, as suas almas. É o que eu trago a você. Fica na paz e na graça, em nome de Jesus. Amém.